Ô Paulinho, uma pessoa, você já vai começar de cara a história. Mas não que você... O pessoal pede pra começar de cara, Léo. Pede. Ô Paulinho, não fica aí enrolando. Gente, eu e Léo, nós não enrolamos nada. E muito menos o Léo. Eu talvez, um pouquinho, mas muito menos o Léo. É que a gente precisa dar uns toques, assim, antes de começar a história. Por exemplo... Inscrever-se no canal é importante, Léo? É muito importante, tem que se inscrever. Gente. Tem que se inscrever, curtir, dar aquele joinha. Exatamente. Você sabe que o YouTube valoriza muito isso, né? Então nós temos que seguir aqui os ditames e regras do YouTube. Então é importante você se inscrever, é importante que você dê o seu joinha. Mas não é só isso, não. Ô Léo, é importante que a pessoa seja membro do canal. Isso é mais importante ainda, né? Você é membro. Eu sou membro do canal. E o Léo não veio sozinho, ele trouxe a família inteirinha. Somos membros. Trouxe a família inteirinha para que se tornasse membro do canal. Muito obrigado, viu, Léo? Que isso. Então você de casa, você pode ser membro aqui do canal. Se integre, porque quando você diz assim, Paulinho, eu quero ser membro do canal, significa que você está assinando pelo canal. Então você dá um apoio danado pro teu amigo Paulinho Boa Pessoa. Tudo certo? Bom, agora sim. Agora nós vamos começar a história. Só que hoje, Léo, eu preciso preparar o coração das pessoas. Nós vamos pro coração do sertão hoje, Léo. Hoje, né? Hoje nós vamos entrar dentro do coração do sertão. Sertão. Lá no Nordeste brasileiro. Você já passou por lá? Você já esteve lá no sertão? Já passei. Eu também. Eu nasci em Bebedouro. Eu sou lá de Bebedouro. Quase que mineiro, né? Porque Bebedouro não está longe ali das Minas Gerais. Aí tem, depois de Bebedouro vem Barretos, depois de Barretos Guaíra, aí vem o Rio Grande. Quando você passa o Rio Grande, aí é Frutal, já é Minas. Frutal. Conhece o Frutal? Conheço Frutal, ali bem na divisa. Exatamente, ali já é Minas Gerais. Então a gente pega todo um trejeito também mineiro, quem nasce naquela região. Muito bom. E eu conheci o carro de boi, eu vi boiada de perto. Então eu estive no coração do sertão. Isso é bom. E hoje eu vou contar uma história assim, linda. Tá preparado aí, Léo? Muito. Então, conta comigo em casa, vai. 3, 2, 1. Começou. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Eu fecho os meus olhos e vejo aquele sertão, naquelas terras lindas e verdejantes. Goiás, Bahia, Goiás. Mas peraí, por que você está misturando aí os estados? Vocês vão me entender. Goiás, Bahia. O município é de Posse. Vê se vocês entendem. O município é de Posse. Posse é Goiás. No entanto, a Fazenda Grande, ela pertencia também àquela cidade chamada Correntina, Bahia. Deu para entender de onde é que eu estou falando? Porque a cidade de Correntina, ela faz divisa com o estadão de Goiás. Então um pedacinho da fazenda era Bahia e o outro pedaço era Posse. Olha que interessante. Ficava no município de Posse e um pedacinho já do estado da Bahia ali na divisa. Para quem não sabe, Posse é uma cidade goiana e a Bahia é um estado imenso, onde inclusive tem a cidade de Correntina. Correntina é da Bahia. Localizada no extremo oeste baiano, a cidade de Correntina é conhecida como o Paraíso das Águas, porque ela é banhada por vários rios. O lugar é lindo e é muito importante na região, especialmente para o agronegócio e o turismo. Situada a 920 quilômetros da capital, Salvador. Fica longe de Salvador, fica bem distante, quase 1.000 quilômetros. Mas que lugar lindo!
E a fazenda? A fazenda da qual quero falar hoje é uma fazenda simplesmente maravilhosa. É uma fazenda maravilhosa e o nome diz tudo. Fazenda Grande. Isso, Léo, eu gosto dessa presença, assim, isso, a presença aí das trilhas. O lugar espetacular. Pelo nome você já imaginou o tamanho da fazenda. Se ela chamava Fazenda Grande, imaginem, meu pai era o dono da Fazenda Grande. Eu, Evaristo, era filho de fazendeiro. E meu pai escolhia muito bem os carreiros que iam tocar o carro de boi, porque o meio de transporte da Fazenda Grande era o carro de boi. Eu me lembro do Juquita, o Juquita, era assim que ele era conhecido. Tinha o Veloso e tinha o Chico Valente. Esses três eu conheci. Chico Valente, me lembro, não esqueço de nada. Aquela minha cabeça de menino não me deixa esquecer. Chico Valente foi o que mais conviveu conosco ali. Os candeeiros de bois também tinham a sua importância, porque eles de manhã bem cedinho, eles iam buscar o boi no pasto. Os candeeiros fazem isso, buscar o boi no pasto. É a função dos candeeiros. Enquanto que o carreiro, com certo ar de superioridade, é justamente o carreiro que estava acima do candeeiro. Se fosse um avião, o candeeiro seria o copiloto, para vocês entenderem, e o carreiro seria o comandante da aeronave. Então ele ficava no terreiro, sempre achando alguma coisa para fazer, preparava o canzil. O canzil, o que é o canzil? É um equipamento utilizado especialmente para contenção e manejo seguro dos animais. Então o canzil era para prender ali o boi, geralmente feito de madeira. Um foeiro? Foeiro? Sim. Hoje vocês vão aprender um pouquinho aqui de tudo que tem no carro de boi. O foeiro, na verdade, é uma estaca tradicionalmente de madeira. Ela é fixada nas laterais do carro de boi ou de uma carroça e até caminhão de carga. Chama foeiro. E às vezes para emendar uma brocha, untar um eixo com azeite. O eixo do carro de boi, para quem não sabe, ele é untado com o azeite. Quando você não tem o azeite, pode ser a banha do porco, mas sem sal, porque o sal estraga a madeira. Então você pega a banha do porco e unta o eixo. E é exatamente por untar aquele eixo que a madeira vai ser preservada. Mas não pode pôr sal na banha. E aí a madeira é preservada e produz aquele som característico das rodas do carro no eixo. Aumenta aí, Léo, aumenta para o pessoal sentir do que a gente está falando aqui, Léo. Esse é o carro de boi. Esse é o som que se produz. Aumenta aí, Léo. Faz esse carro de boi passear. Tudo que eu estou contando hoje, é novidade para esse povo que vive em cidade grande. Mas eu vivi e vi tudo isso de perto. Um pouquinho em Posse, Goiás, quase Bahia, e um pouquinho em Correntina, já Bahia. E Goiás, e Bahia. Eu conseguia misturar os dois estados estando na Fazenda Grande. Que maravilha que é. Era quando o Zé Valente, o carreiro mor dessa história, chegava com a soga. Sabe o que é soga? É a corda que amarra os chifres dos bois. Chegava com a soga. Logo que o Zé Valente chegava com a soga nas mãos, ia pegar os bois, especialmente os de coice. Eles eram levados para o cabeçalho do carro e era colocado ali no pescoço, entre os canzis, porque a canga já estava lá fixada no carro. O que é a canga? É aquela peça de madeira colocada sobre o pescoço e a cabeça para unir os dois animais de trabalho de tração.
ou 4, a depender do tamanho do carro de boi, para que eles possam puxar o carro com mais facilidade. Normalmente a canga é colocada assim de dupla, 2 a 2. Meu Deus do céu, bois de carro, só faltavam falar. Pode aumentar, Léo, tá? Dá saúde para essas trilhas, isso. Boi de carro, só faltavam falar. Nós tínhamos um boi chamado Figurão, o outro chamava-se Fazendão, e passaram por nós, além desses, o Boi Barroso, o Diamante, o Rochedo, o Comendador. Tinha um boi que era lindo, chamado Escovado. Escovado era o mais bonito, sabe? Ele tinha esse nome porque ele era, de fato, do pelo mais bonito, ele era bem escovado. Foi o Chico Valente que colocou esse nome nele, Escovado. Já o Boi Fazendão, eu me lembro como se fosse hoje. Meu Deus, como eu gostava do Fazendão. E o Chico Valente também, os carreiros todos também. Só que quando o Fazendão ele foi vendido para corte, meu pai resolveu fazer essa venda. O boiadeiro que o comprou passou lá com um caminhão, sabe? E perguntou numa fazenda ali perto se alguém vendia boi, e me informaram a Fazenda Grande. E aí ele foi lá buscar o Fazendão. O Zé Valente, o carreiro, nesse dia ele chorou. Ele era um homem matuto, duro, assim, um jeito caboclo de ser. Mas nesse dia ele derramou lágrimas, porque o Fazendão foi vendido. E ele falou, eu era menino, eu tinha meus 7 anos de idade. E aí ele falou para mim, Evaristo, o seu pai vendeu o Fazendão para corte. Vão matar o Fazendão. O Fazendão vai virar bife, menino Evaristo. E justo o Fazendão que ajudou tanta gente. Eu era só um menino de 7 anos. Isso marcou para mim e eu nunca vou esquecer. Mas quem era um menino de 7 anos perto da autoridade de um pai naquela época? Se fosse hoje, eu teria agarrado os pés do Fazendão, quem sabe, né? Eu teria segurado nos pés do Fazendão para que meu pai não fizesse aquilo. Mas meu pai falava, estava falado. A palavra do meu pai era a ordem estabelecida. E aí ele vendeu o boi. Vendeu o Fazendão para corte. Eu me lembro que o Zé Valente, na despedida, fez assim, sinal, sabe? Sinal da cruz. Como que se estivesse abençoando e despedindo e agradecendo o Fazendão por tudo o que ele fez. Era como que se Chico Valente dissesse, não tem jeito. Não tem jeito. Foi vendido. Vai, Fazendão. Vai com Deus. Sabia-se o destino dele. Eu esse dia voltei com Chico Valente a cavalo. Voltamos os dois chorando. Só que eu era menino e ele era um homem. Depois que eu soube o que seria feito do Fazendão, eu tinha entendido apenas parte do que era virar bife. Porque eu era ainda muito menino. Eu era ainda muito criança. Mas aí ficou claro para mim o que era virar bife. E aí foi que eu sofri um pouquinho mais. Eu tinha 7 anos de idade. Zé Valente às vezes me deixava carrear. É a mesma coisa que às vezes deixar um menino dirigir um pouquinho o carro. Vai dizer que não acontece. Numa fazenda, num lugar seguro, o pai deixa o menino segurar na direção do carro um pouquinho. Não acontece? Então, na Fazenda Grande não era diferente. O Zé Valente queria me dar responsabilidade. Eu era só um menino, mas ele queria que eu experimentasse. Então ele me deixava carrear. E eu com 7 anos às vezes tocava o carro de boi. Eu ficava todo orgulhoso. Parecia que eu estava tocando uma carreta dessas bem grandes. Só que tinha uma condição. Para que eu fizesse isso, o carro tinha que estar vazio. Mais tarde, sem que o pessoal visse, pegávamos um pouquinho de querosene
que era colocado num vidro e levado para o carro. Depois, já bem longe da fazenda, o Zé Valente parava os bois e fazia a ordem, aquela ordem dele para parar, né? Oa! Ê, boi! Oa! Era assim, né? Põe aí o carro de boi pra gente isso entender. Carro de boi ia, Zé Valente ia tocando, e aí ele parava os bois. Oa! Aquele oá tinha a potência de um breque. E aí os bois paravam. Os bois reconheciam a voz de Zé Valente. Quando o carro parava, o carro de boi parava, jogávamos um pouquinho da querosene no eixo do carro, apertávamos um pouco os cocões e daí a pouco o carro começava a seguir o seu caminho. E eu não me esqueço do barulho que vinha das rodas do carro. Com a querosene o barulho ficava mais forte, assim mais agudo, sabe, mais forte. E o Chico Valente vibrava e eu vibrava também enquanto menino que eu era. O som do carro dos bois, aquele cantar fininho. O Zé Valente nessa hora não se continha e se punha também a cantar quase que no ritmo. Ê, carro de boi. A alegria do carreiro é ver o seu carro cantar. Uma junta de boi preto e a outra de boi araçá. Esse era o verso. A alegria do carreiro é ver seu carro de boi cantar. Uma junta de boi preto e a outra de boi araçá. Ele ia cantando, eu ia aprendendo. Eu, menino, em cima do carro de boi. A alegria de ver aqueles carreiros todos juntos. A alegria do carreiro era ver o carro de boi cantar. E eu também fui aprendendo com isso. E aí se passava o azeite no eixo, conforme eu disse, às vezes um pouquinho de querosene. Não esqueço nada. Impressionante, mas coisas que me dizem hoje, dali a pouco, às vezes eu esqueço. Mas nos tempos em que eu era menino, eu não esqueço de absolutamente nada. Às vezes, o carro de boi transportava gente doente da fazenda grande até o hospital em Posse. A gente preferia ir a Posse, ali mesmo no estado de Goiás. Levávamos os doentes para o hospital de Posse para que fossem atendidos. Era afamado por lá um farmacêutico, seu Firmino. Esse farmacêutico, ele era especial. Ele era um farmacêutico, mas a gente tratava ele como doutor, de tão bom que ele era. Algumas vezes ele socorria gente que estava passando mal, mas eu nunca vou esquecer aquele dia. Zé Valente no carro, o carro estava vazio, e na beira da estrada um senhor pedindo socorro. Ei, carreiro! Tava um senhor assim desesperado à beira da estrada. Ei, carreiro! E eu tava junto. O carro vinha vazio. Aquele dia eu ia tocar o carro de boi, porque quando o carro de boi ficava vazio, ele permitia que eu tocasse o carro de boi. Mas o homem estava desesperado. Ei, carreiro! Na beira da estrada, um senhor pedindo socorro para a mulher dele, que estava esperando o neném. Mas já no dia de ganhar o neném, não tinha ninguém para realizar o parto. O parto da senhora, não tinha ninguém ali por perto para realizá-lo. Pelo amor de Deus, moço, socorre minha mulher. Ela vai ganhar neném. Ela tá ganhando neném. Socorro, pelo amor de Deus, moço. Eu fiquei em cima do carro, 7 anos de idade, sem entender nada. O homem estava desesperado, pedindo socorro. Então, o Zé Valente pediu que eu segurasse um pouquinho ali as rédeas do carro de boi, enquanto ele correu
junto com aquele homem, para socorrer a senhora. E vieram com a mulher. O Zé Valente, o marido, trazendo assim a mulher, e colocaram a mulher, sabe, já deitada no carro de boi. Eu fiquei tão assustado, porque aquela senhora, aquela mulher, aquela senhora, ela estava nervosa. Imagina, sentindo as dores do parto. Ela estava ali apavorada, sabe? Sentindo as dores do parto e deitada no carro de boi. Assim, no assoalho do carro de boi. E gemendo. Isso me deixou muito assustado enquanto menino que eu era. Ela ficava, ai, 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 sabe? Gemendo aquelas dores todas. Isso, gemendo, ai. Eu fiquei ali em cima do carro observando aquilo tudo e segurando as rédeas do carro de boi enquanto que aquela senhora sofria. Eu fiquei assustado olhando a mulher gemendo. Ai, ai, ela parecia sentir aquelas dores terríveis, sabe? E levava a mão assim na barriga. E eu me lembro que o homem dizia, toca, Carreiro, toca pra cidade de Posse. Lá tem seu Firmino, farmacêutico esse vai ajudar. E ele fazia tudo. O farmacêutico era dos bons, fazia tudo. Ai, a mulher gritava, ai. E lá vai o Chico Valente tocando o carro de boi. Naquele desespero, a mulher gemendo. Eu olhava espantado. Eu olhava para aquela cena desesperado até. Quando é que vai ter fim isso tudo? Eu sabia que aquele barrigão da mulher... Eu estava entendendo. Veja, por favor, procurem interpretar minha cabeça de 7 anos de idade. Eu fiquei imaginando, ali dentro daquela barriga que estava alta, tinha uma criança, tinha um bebê, por isso era que ela berrava daquele jeito. E eu me lembro dos sons todos, na minha cabecinha de 7 anos. Eu me lembro também quando o Chico Valente resolveu parar o carro de boi. O carro de boi estancou. Ô, boi! O carro de boi parou, estancou. Quando eu vejo o Zé Valente, ele se agachou sobre a mulher e ajudou aquela criança a nascer. Eu me lembro, eu fiquei assim, entre os dois homens olhando a cena, a mulher sofrendo, gritando, mordendo os lábios, e de repente ecoou no ar aquele choro, aquele grito. Era um choro gritado. Era o bebê, o bebezinho que acabava de nascer. Pode aumentar esse choro aí que foi mais alto, Léo. Foi mais alto, Léo. Eu me lembro quando eu escutei o bebê, o choro do nenê nascendo. E me lembro quando o Chico Valente anunciou. Dona, a mulher havia parado de gritar, havia parado de gemer, e Chico Valente anunciou: Dona, é uma menina! É uma menina! É uma menina mulher! Me lembro perfeitamente da cena. Me lembro como se fosse agora. E quando eu vejo o Zé Valente, assim na minha frente, ainda hoje, sabe? Segurando aquele nenê pelos pezinhos, pelas perninhas, que eu olhei aquela menina. Era uma menina suja de sangue, menina. Eu não sei se era sangue, era alguma coisa na pele, assim. Eu tô falando para vocês com a minha ótica de 7 anos de idade. Mas eu me lembro da menina peladinha. É assim que a gente nasce, porque na minha cabeça de 7 anos, eu sei lá, eu imaginava que a gente nascesse trocado. Quando eu vi a menina peladinha. E vi quando a mulher falou: deixa eu ver minha filha. A mulher falou chorando: deixa eu ver minha filha. Aí o Chico Valente levou a menina. Tudo passa pela minha mente. Os sons, os aromas, aquele
aspecto verdejante daquela cidade linda de Posse, pequena é verdade, mas tão grande em recordações. A fazenda grande, o Zé Valente, os bois, o choro daquela nenê, tudo isso foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. O tempo também passou. Quando eu vejo, já não tinha mais 7 anos. Mais 11 anos tinham se passado. Eu já tinha 18. Acabei me mudando para a capital de Goiás, Goiânia. Meu pai, fazendeiro, queria que eu estudasse. Fui estudar direito em Goiânia. Virei advogado. Me formei advogado. E o tempo continuou a passar. Tentei me encontrar no amor em Goiânia. Aliás, diga-se de passagem, uma terra de mulheres lindíssimas, mas não deu certo, embora tivesse tentado. Cheguei, inclusive, a morar com uma dessas mulheres durante 3 anos da minha vida. Lamentavelmente não deu certo, apesar de eu ter tido com ela um menino. Tivemos um menino, um filho, mas não deu. Um belo dia, eu já com os meus 34 anos de idade, eu fiz o caminho de volta. Eu voltei lá, pro sertão goiano, baiano, quase essa mistura. Eu fui passar por Simolândia, Alvorada, Alvorada do Norte, Guarani de Goiás. Fui passando por esses lugares. E aí eu resolvi dar uma chegadinha em Correntina, a cidade baiana. Veja, eu não fui para Posse, eu fui para Correntina, a cidade baiana. Essa cidade fica na divisa ali, né, com Goiás. E veja, observe você que está acompanhando a minha história, como é que é o destino da gente. Eu estando lá em Correntina, Bahia, eu fui almoçar num restaurante. Eles fazem uma galinha tão gostosa, uma galinha a cabidela ali em Correntina. É famoso aquele restaurante. E eu fui comer aquela galinha naquele restaurante. E eu estava ali almoçando, pensando na minha vida, pensando em tudo que eu já tinha passado, vivido. No aspecto amoroso, a minha vida não estava bem resolvida. Dos outros pontos de vista, sim. Sabe, eu não era uma pessoa que eu pudesse reclamar da vida em nada. Meu pai tinha uma boa estrutura e me passou essa estrutura. Eu estava formado, exercia a minha profissão, não podia reclamar de nada. Havia namorado bastante gente em Goiânia, como dissera. Não deu certo, acabei tendo um filho com uma mulher por lá. Mas nada de especial em termos amorosos. Foi quando comecei a prosear com o pessoal ali do restaurante, os donos do restaurante. E eu falei para os donos do restaurante, tinha uma moça assim muito simpática, eu me encantei com ela. Essa moça era uma morena bonita. E a morena bonita assim estava no caixa do restaurante, eu puxei conversa com ela. Falei, você é aqui de Correntina? Ela falou, não, eu sou de Posse. Você é de Posse? Eu falei, sou. Meu pai teve uma fazenda ali. Meu pai não é mais dono, mas ele teve uma fazenda chamada Fazenda Grande. E a fazenda era tão grande que grande parte dela ficava em Posse, ficava no município de Posse. Mas tinha um pedacinho dela que passava aqui para o estado da Bahia. Não diga. Eu falei, digo sim. Eu sou daqui desse sertão também. Foi aí
que perto daquela moça chegou também uma senhora. Ficaram ali perto e eu sou proseador, eu sou contador de história. E eu falei, eu vou contar uma história. Eu vou contar uma história que eu nunca mais esqueci. Que pouca gente acredita, mas eu vou contar. Porque ela é real, ela é verdadeira. Aí eu contei para ela a história que eu ajudava muito o Chico Valente, né? A tocar o carro de boi na fazenda do meu pai. E que eu amava aquelas lembranças todas. Mas por que eu falei isso? Quando eu falei isso, a moça falou assim, ela começou a rir, e eu vi que ela também gostava de contar história. Ela começou a rir, falou, gozado, você está contando dessa história? Pois eu vou te contar uma história, essa sim é inacreditável, e pouca gente acredita. Mas eu vou contar essa história para você. Olha, a história é verdadeira e real. Sabe onde eu nasci? Disse a moça para mim. Não, bom, você nasceu em Posse. De onde você é? Tá, pode até ser, eu pertenço ao município de Posse. Foi de fato lá que eu fui registrado, eu nasci. Mas não foi bem na cidade que eu nasci. E nem numa casa. Eu nasci em cima de um carro de boi. Quando ela falou assim, eu senti aquele baque no meu peito. E ela continuou, eu nasci em cima de um carro de boi. Como é que é? É isso mesmo, todo mundo fica assim espantado, ninguém acredita quando eu conto. Eu nasci em cima de um carro de boi há 27 anos atrás. Eu olhei para ela e olhando para ela eu falei assim, vem cá, você nasceu em cima de um carro de boi cujo carreiro era o Chico Valente? Ela parou assim e disse assim, ué, então você conhece a história? Chico Valente, isso mesmo. E a minha mãe que está aqui conta, tinha um menino junto com ele. A minha mãe e o meu pai me contam, dizem que havia um menino que estava junto com o Chico Valente. Sim, havia um menino com ele. Você está certo. Agora que você não sabe, você sabe quem era o menino? Ela olhou para mim e disse, não, tenho muita curiosidade em saber. Pois então, muito prazer. O menino que estava no carro de boi no dia que você nasceu, sou eu. Sou eu! Você acredita? Sou eu! A moça quase desmaiou. Eu vi num momento em que as lágrimas começaram a correr dos olhos dela. O menino que estava naquele carro de boi e que viu você nascer e que te segurou no colo, tem esse detalhe. Depois de tudo, eu segurei o bebezinho no colo, porque foi o pai dela que falou, também o menino vai segurar. Eu, com aquele medo, segurei a menina enrolada nos panos, no meu colo. Fiquei muito assustado com o seu nascimento, eu falei para ela. Mas eu nunca poderia imaginar que um dia eu fosse me encontrar com você. Assim. Tão bonita, tão linda.
Meu nome é Evaristo. Prazer em te reencontrar, porque eu já te conhecia. Aliás, te conheci nos primeiros minutos da sua vida. O nome dela, Luisiânia. E Luisiânia foi a junção dos nomes do pai dela, Luiz, e da mãe dela, Ana. Luisiânia ficou o nome da moça. E agora eu acho que vem o fechamento com chave de ouro dessa história, Paulinho. Porque eu e a Luisiânia, nós nunca mais nos separamos. Em resumo, eu me casei com a mulher que eu vi nascer, que eu segurei no colo. Eu me casei com a mulher que eu segurei no colo no dia que ela nasceu. Tem um detalhe que eu brinco com todo mundo. Eu vi a minha mulher pelada no primeiro dia de vida dela, quando eu nem sabia que as pessoas nasciam daquele jeito, porque na minha cabecinha de 7 anos a gente já nascia vestido. Olha a minha inocência. E eu vi a minha mulher pelada, nua, no primeiro dia que ela nasceu. Nós nos casamos, moramos em Goiânia, somos muito felizes, graças a Deus. Trago comigo todas essas lembranças. Eu tive que me trancar aqui no quarto para escrever essa carta, para os meus moleques não me atrapalharem, porque eles não param de correr e brincar, gritar. Eu tenho 2 meninos com ela. Tive também esse outro filho que frequenta a nossa casa, que é muito benquisto por mim e por ela. Temos um relacionamento muito bom. Minha sogra, Dona Ana, meu sogro, seu Luiz, ainda são vivos. Meu pai já faleceu. E a minha mãe, que eu não citei, é porque eu não cheguei a conhecer. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha apenas 2 aninhos de idade. Mas eu fiquei aqui dentro do meu quarto trancado, sabe? Apenas a luz do computador acesa, apaguei todas as luzes, para que eu pudesse escutar. Ô Paulinho, eu queria que você me ajudasse aí, você e o Léo. Eu queria escutar de novo o barulho do carro de boi. Eu queria escutar as rodas do carro de boi. Eu queria escutar o berro do carro de boi, o berro de cada boi. Eu queria escutar o Chico Valente, que lamentavelmente também já se foi, aboiando, ou seja, tocando aquele carro de boi. Todas essas lembranças, tudo isso. Pode aumentar, Léo, para que tudo fique bem audível e bem bonito para as pessoas que estão acompanhando essa história linda do Evaristo. Pode aumentar, Léo. Chega aí o som. Tô viajando, Paulinho. Tô viajando na minha memória. Porque foi em cima de um carro de boi que eu vi nascer o amor da minha vida. A minha paixão. Porque a Luisiânia é a minha paixão. Vi ela nascer. E 27 anos depois, num restaurante, onde os pais dela eram os donos, ela estava lá no caixa, eu a conheci. E juntos ficaremos pelo resto da vida, eu tenho certeza. E se não for pedir muito para você, eu gostaria de, nesse instante, que você tocasse uma música. Mas eu queria que você fizesse uma música para mim. Queria que você fizesse, junto com a tua equipe de produção, uma música para o Evaristo, que sou eu,
contando a minha história. Você faz? Evaristo, com muito carinho, fizemos a música. Espero que você goste. Ouça. Faz parte da sua história. E você que está nos acompanhando pelo rádio, você que está nos acompanhando pelo YouTube, aumenta o volume dessa hora. Deixa a música entrar na sua vida e no seu coração, para você recordar, matar a saudade junto com o Evaristo. Fazenda grande, quando o sol custava clarear, eu, menino de 7 anos, já aprendi a madrugar. Chico Valente me chamava: vem Evaristo, vem ligeiro, que hoje a carga é de esperança no gemido do carro de boiadeiro. E eu gostava de ouvir de longe o berrante acordando o chão, enquanto o fazendão puxava a saudade no cambão. Tinha Escovado e Barroso, Rochedo e o boi comendador. Cada um tinha uma história, cada um merecia amor. O carro rangia cantando na estrada vermelha do sertão, e o povo dizia escutando: isso é reza do coração. Ô fazenda grande querida, nunca mais eu vi igual. O canto triste das rodas no silêncio do matagal. Levaram o boi fazendão pra nunca mais voltar. Depois de uma vida servindo, virou corte no lugar. E até hoje eu me pergunto, com a viola na mão, se o homem perdeu a alma quando vendeu o fazendão. Foi numa tarde chuvosa que o destino resolveu parar. Uma mulher quase sem forças na beira da estrada chamar. Chico Valente deu pouso debaixo do velho encerado, e ali no carro de boi um milagre foi chegado. A menina nasceu chorando no balanço daquele chão, enquanto os bois caminhavam debaixo da trovoação. Eu segurei a lamparina com medo dela apagar, e vi nos olhos da criança as estrelas do luar. Chico falou baixinho: esse dia eu vou guardar. Eu nem sonhava, meu Deus, que um dia ia me casar. Ô fazenda grande querida, nunca mais eu vi igual. O canto triste das rodas no silêncio do matagal. Levar o boi fazendão pra nunca mais voltar. Depois de uma vida servindo, virou corte no lugar. E até hoje eu me pergunto, com a viola na mão, se o homem perdeu a alma quando vendeu o fazendão. O tempo corre ligeiro como o rio depois da chuva. Fui embora pra cidade vestir camisa e gravata escura, mas coração de roceiro nunca aprende a esquecer. Pois quem já ouviu carro de boi
e o destino fez sentido. Era a menina da chuva que eu tinha visto nascido. Ela sorriu pra mim chorando quando ouviu minha oração. Você nasceu no carro de boi, puxado pelo fazendão. Hoje quando a noite cai e a lua clareia o sertão, eu ainda escuto ao longe as rodas gemendo no chão. Talvez seja Chico Valente vindo do céu devagar, com Escovado e Barroso pela estrada caminhar. E o velho boi fazendão que o homem não mereceu, voltando forte, bonito. Eita, moda bonita, hein? Ficou legal com a história. Quero a tua opinião aqui, viu? Quero a tua opinião a partir de agora, aqui na Rádio Terra. Vai ser uma honra poder te atender.